Boa tarde a todos os municípios do estado do Amazonas, a todos os gestores, professores, pedagogos, estudantes que nos acompanham nesse momento. Um abraço também a todos os nossos coordenadores regionais de cada município do estado do Amazonas. Eu estou aqui representando a nossa secretária, a professora Ana Maria, que é a nossa secretária do interior, não é? Também falo em nome do nosso secretário Luiz Castro, que por questão de agenda não pôde estar aqui, né? Mas envia um abraço a todos os nossos educadores do estado do Amazonas. Hoje nós temos uma pauta muito importante para todo o nosso estado, que é uma pauta referente ao Dia Mundial da Água, uma data importantíssima, né? Discutida a nível de todo o planeta, né? Que não poderia ser diferente. A água, que é um elemento natural fundamental para a vida, né? E para os ecossistemas do nosso planeta, né? E hoje nós teremos a presença, né, ilustre de uma grande pesquisadora do nosso estado, que é a professora Olívia, né, professora doutora, que tem larga experiência na pesquisa na área, né? Também teve grandes contribuições na questão da ciência e da tecnologia, principalmente na sua passagem pela FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, né? Foram momentos muito importantes para a pesquisa no nosso estado do Amazonas, né? Daqui a pouco a professora vai fazer sua apresentação, as suas considerações. Então, eu desejo a todos os nossos educadores do interior que aproveitem esse momento para conhecer as informações apresentadas e vamos difundir e criar espaços de debate na nossa escola, na nossa comunidade, refletindo sobre a questão da preservação, né, e conservação da água, dos mananciais, né, e dos rios e dos lagos da nossa região, do nosso estado, da região amazônica. Uma boa tarde e uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos e a todas, né? Em nome do nosso diretor de departamento, professor Newton Carlos, né? Gostaria de agradecer inicialmente a todos vocês a participação de estarem nesse momento que para a gente foi pensado com todo um carinho com relação à nossa temática do Dia Mundial, ainda no caso, né? A continuidade do Dia Mundial da Água. Então, em nome do nosso diretor, professor Newton Carlos, a gente agradece, assim também como a nossa gerente, a professora Andréia Bandeira. Inicialmente, agradecer a nossa professora querida, né, professora Olívia, né, que tanto assim como o professor Antônio comentou muito bem, tem nos realizado várias ações dentro do estado do Amazonas em relação à educação ambiental. É impossível, né, de não falar de todos as ações, o cuidado que essa pessoa maravilhosa realizou e realiza em nosso estado. Então, assim, a coordenação de educação ambiental, na qual essa ação está vinculada, ela traz uma palestra da professora Olívia, que é de suma importância em relação à temática que é a água. Então, nosso tema esse ano foi políticas públicas, água e saneamento básico, e a professora vai nos prestigiar com uma palestra em relação a esse tema. Então, eu gostaria de agradecer, né, reforçar o agradecimento do professor Antônio a todos os nossos coordenadores regionais e dizer que a coordenação de educação ambiental vai estar realizando ações voltadas para a educação ambiental utilizando o nosso centro de mídias. E agradecer pela ajuda, compreensão de todos. Então, professora Olívia. Obrigada, boa tarde a todos e a todas que nos assistem, né, em cada cantinho desse nosso estado. Thelma, muito obrigada pelo convite. Antônio, muito bom estar com vocês aqui. São fiéis escudeiros de um tempo que a gente trabalhou muito com escola, que foi o programa Ciência na Escola. Você, professor que me assiste, muitos dos alunos sabem do que nós estamos falando. É um programa importantíssimo que hoje ainda tem continuidade no nosso estado. Então, o nosso trabalho, né, hoje aqui nessa conversa, esse nosso bate-papo, vai se dar em torno de água, né? E aí, falar de água na Amazônia é falar de um momento importantíssimo, né, que nós vivemos no mundo, que é agora uma catástrofe, inclusive, causada por água, né? Todo mundo está vendo aí
né, toda hora na mídia, né, o que está se passando com as pessoas lá em Moçambique. Então, como que a gente está vendo tantas mudanças, né, tantas coisas acontecendo, e como que nós podemos estar refletindo sobre o que acontece, né? E essa reflexão é que a gente faz nos dias que a gente comemora determinados fatos. Então, o Dia Mundial da Água, né? Vai se discutir só nesse dia? Não. Né? A gente tem que trazer essa temática o tempo inteiro, né? Então, nós vamos estar trabalhando agora o nosso próximo slide, né? Vou pedir que coloque, então, nossa apresentação para a gente começar a falar. Bem, eu sou Maria Olívia, como vocês estão sabendo, eu venho da Universidade Federal, né? E nós trabalhamos, então, aqui com vocês, a convite, né, da Coordenadoria de Educação Ambiental, esse tema, né, que vai ser um tema extremamente interessante para todos nós aqui durante esse período que vamos passar juntos. Bem, né, começamos com esse tema, né? Então, olha o coração, né? Essa água pulsando em formato de coração. Então, nós precisamos, né, ter a compreensão que ela é uma substância. Né? Então, a água, ela é uma substância, vocês que estão estudando aí, né? Então, a gente tem que entender na relação interdisciplinar que a educação ambiental propõe, e quando nós falamos de um elemento como, por exemplo, a água, a gente está tratando desse tema em várias disciplinas. Né? Então, na química, nós estamos vendo aqui que ela é composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Né? Então, é um elemento químico essencial para a natureza. Não só para a natureza humana, no sentido de você ter bem-estar, como o seu corpo, matar a sua sede, evitar a desidratação, mas também para nos dar equilíbrio emocional. Muitos de nós têm uma relação muito importante com a água, né? Desde o ventre da mãe. Então, vamos ao próximo slide. A relação da água com a vida está em todos os elementos, né, vivos. O homem, né, a atmosfera, as plantas. Então, vocês quando estão olhando aí, né, nos livros de vocês, aí o pessoal que está no 8º ano, né, vendo a questão do corpo humano, os processos de digestão, lubrificação dos olhos, os alimentos para a gente poder fazer a digestão, a respiração. A gente fala assim, ai gente, esse ar está tão seco, né? Então, quando o ar está seco no ar-condicionado, nós estamos precisando, então, tomar, né, ver uma relação associada à nossa respiração, que precisa de água, né? Nós temos ainda a água como recurso natural. O próximo, por favor. Essa água como recurso natural, ela é essencial para a sobrevivência das espécies, mas também nós humanos temos uma necessidade nas nossas atividades como agricultura, e aí você que está no interior sabe muito bem que precisa, né, fazer a rega da planta, né? Então você vai lá no pomar, tem que lá onde tem as mangueiras, as goiabeiras, que elas são pequenas, nós temos que dar água, né? No roçado você tem que fornecer água, inclusive água quando nós estamos beneficiando a mandioca, né? Você arranca a mandioca, tem que colocar de molho na água. Por quê? Porque a água vai facilitar o processo de processamento da mandioca para nós tirarmos a goma, o tucupi, a farinha, né? Então, essas atividades, seja da agricultura, né, mas também dos processos a partir dos produtos agrícolas, para que nós possamos fazer uso, lavar os alimentos, comer alimentos que são processados a partir da água, nós precisamos dessa água sem elementos nocivos, né, sem contaminação. E isso vai depender dos nossos cuidados. Mas a água também é essencial para a gente ter energia, né? Hoje todo mundo está plugado aí, né, conosco, através aqui do Centro de Mídias, né, através de uma necessidade energética. Né? Nós precisamos ter a energia. Né? E hoje nós estamos trabalhando a água como bem público. Então a água como bem público, ela serve inclusive para trabalhar questões da arborização dos nossos municípios. Hoje todo município tem que se preocupar, né, e não impermeabilizar todo o solo, porque a água precisa percolar no solo, a água precisa, né, ser colocada para que as pessoas possam evitar os problemas de alagamento. Então, você que está aí no seu município pode ser um interventor positivo. Para quê? Para que você possa estar colocando, né, cuidando como cidadão da sua praça, dos jardins da praça, da frente da sua casa. Né? A gente não precisa ficar esperando somente pelo prefeito, né? Na escola, somente pela diretora. Cada um de nós é cidadão e precisa estar com um compromisso, né, com relação a esse bem público que é a água, né, que é bem de todos. Né? Então, as indústrias, né, o processo de industrialização precisa da água, né, para produzir
cada coisa da indústria, um copo para produzir um aparelho, esse aparelho que transmite hoje a nossa imagem, né? Que a gente olha e vê que é um aparelho eletrônico, mas ele também passa pelo processo de formação, pelo processo de construção desse equipamento por água. Por exemplo, as pinturas. As pinturas, elas passam por tanques, né, de eliminação desses componentes químicos que fazem a pintura. Elementos e banhos que a gente tem que dar, né, em metais que são utilizados nesses mecanismos eletrônicos. Então, a água está em muitos lugares que a gente nem se dá conta. Então, nós precisamos ter consciência que cada um de nós não pode desperdiçar. Nós vivemos num mundo de água, né? Falar em desperdício, falar em água, né, no mundo amazônico, né, é meio assim, como que vai faltar água? Nunca, eu estou diante do rio Amazonas, ele é imenso, nunca vai faltar. Se nós não cuidarmos, se nós continuarmos fazendo deflorestamento, essa terra vai para dentro da água, e a água, o rio vai ficando cada vez mais raso. E cada vez mais raso, menor o volume de água, né? E não basta ter água no rio, tem que ser água o quê? Potável. E aí vem o segundo complemento da nossa palestra de hoje e do tema que a Coordenação de Educação Ambiental escolheu para que vocês pudessem estar recebendo algumas informações, que é o saneamento, né? O saneamento básico, necessário para nós sobrevivermos. Muitas vezes a gente está tão habituado a viver em espaços, né, do cotidiano, que a gente anda tão elétrico que nem percebe situações cotidianas como um rego, né? Quem não sabe o que é rego? É aquela beira da calçada que fica cheia daquela água, né? Aí o que acontece? A gente pega o cano da máquina de lavar, pega o cano da pia de lavar louça e coloca lá para o meio da rua, né? Assim? Tirei da minha frente, acabou meu problema, né? E aí a gente vai passando, vai vendo aquele monte de grãozinho de arroz. O meu vizinho hoje comeu arroz, né? Porque tá saindo um monte de grãozinho de arroz. Brincadeira. Mas a gente não vê isso, né? Às vezes nós vamos comer um churrasquinho, estamos comendo do lado do esgoto, nem nos damos conta, né? Por quê? Porque essa questão do saneamento, ela é algo que a gente não dá muito valor, né? Mas ele é fundamental. Quanto mais nós pudermos ter saneamento básico, menos vamos investir para tratamento de doenças como as gastroenterites, as diarreias, né? Os piripiri que a gente chama, né? Então, vamos ter menos problemas. E aí vamos ver como é que é essa água no mundo. Coloca a próxima, por favor. Como eu falava, nós vivemos no manancial, né? Então, está aí no mapa do Brasil, vocês estão vendo, né, a bacia amazônica. Então, olha, a gente vive olha o azulzão da nossa bacia, né? Em relação às bacias de outros países. Então, nós vivemos num mundo de abundância. Todos nós sabemos que nós temos aqui um período que o rio sobe e um período que o rio desce, né? Quem vai para frente do município, andar na orla, né, de manhã cedo, observe esse movimento. A pessoa que mora na comunidade, né, lá na costa do Canabuoca, lá em Manacapuru, ela vai botar o seu roçado na parte de trás da restinga. Por quê? Porque a área é mais alta do terreno, para quando a água vir, não ser o primeiro lugar que vai alagar. Já o seu Manuel, lá do Careiro da Várzea, ele vai plantar a juta perto do lago. Por quê? Porque ele precisa que a água, ao chegar na plantação de juta, coloque a juta submersa para ele poder lavar a juta e produzir, né, para poder vender esse produto. Então, olha como a água está aí, pertinho de você, e você muitas vezes não percebe, né? Porque ela está ali todo o tempo na sua vida. Coloca a próxima, por favor. Então, olha lá, falamos do uso da água, doméstico, né? Vai fazer macarrão, vai fazer feijão, vai lavar um peixe, né? Vai lavar a roupa do menino, vai lavar a sandália que chega suja de barro, tudo nós utilizamos água. Saneamento básico, né? A água como um efluente, como um rejeito de processos que precisam passar por saneamento. Por exemplo, todos nós, quando vamos no banheiro, puxamos a descarga, né? Aquelas pessoas que não têm banheiro, né, com descarga, também fazem uso, muitas vezes, no flutuante, na beira do rio, ou até mesmo no solo, e que depois a água, quando vem, carreia, leva, né, quando chegar às águas altas, carrega tudo aquilo para o leito do rio. Então, nós precisamos pensar em mecanismos. E na Amazônia, o saneamento básico não é tarefa simples. Nós temos que inovar, porque nós não temos um ambiente, né, que tem apenas a terra firme. Então, temos que pensar como fazer saneamento básico nas áreas de várzea, né? Volta lá. Então, a gente precisa para uso industrial, que eu já falei, agrícola, geração de energia. A próxima. Esse uso da água, como vocês podem ver, em termos proporcionais, né? Hoje,
né, essa primeira pizza aqui, pequenininha, né, que está do lado direito do seu vídeo, ela tem aí o que nós temos de distribuição de uso. Uso doméstico, 13%, na indústria, 16%, né? E nós temos aí 71% que são utilizados, né, para os usos na agricultura. Então, vocês estão vendo que a agricultura é o que mais utiliza água. Nós somos grandes produtores de alimento, não só para consumo interno, mas também para o mundo. Então, olha quanta água, 71% da água que a gente tem é utilizada para a agricultura. Outra pizza maior é uma projeção, né? Se nós continuarmos usando a água como estamos usando hoje, nós vamos ter uma mudança nesse cenário, né? A água para consumo vai se manter nos 13%, mas vamos ter um aumento muito grande no processo de industrialização. Então, essa indústria vai levar boa parte da água, porque vários dos países que não são industrializados vão se industrializar. Então, olha como a gente tem que pensar no futuro, gente, tá bom? A próxima. A distribuição de água doce no Brasil, voltando agora para a nossa região, né, ela não é uniforme. Nós somos privilegiados em termos de água, olha aí, né? A maioria, né, das águas são na região norte, né? Olha como o norte é agraciado. O Nordeste tem déficit, né? A gente tem uma densidade demográfica alta, nós temos déficit em relação à porção hídrica. Nós, com uma baixa densidade demográfica, na primeira coluna, né, de números, temos uma alta quantidade de concentração de águas. Então, isso, gente, não faz de nós cidadãos, usuários, que temos que desperdiçar só porque temos muito. E nós temos aí que pensar que esse Brasil é um Brasil que se industrializa, né? E que precisa estar sendo pensado numa forma de fazer bom uso da água. Nós temos planejamentos de interiorizar a indústria. Por quê? Porque nós temos que diversificar o desenvolvimento do Amazonas, né? Hoje a gente tem universidades no interior, esse centro de mídias que é fantástico para levar uma boa educação para você que mora aí nas comunidades mais longínquas do nosso estado. E para isso você está se preparando como recurso humano bem formado e vai trabalhar em processos produtivos que vão levar inclusive a processos de industrialização. Então nós temos que pensar em fazer bom uso da água. A próxima. Agora a palavrinha-chave, né? Reuso. Esse é um tema que está sendo muito trabalhado, né? Se vocês forem olhar na internet, dar uma pesquisada, né? Vocês vão ver que várias pessoas hoje fazem reuso de água. A escola pode fazer reuso de água? Pode. Pode, de repente, um grupo de alunos se juntar com os professores e fazer um trabalho de construir uma cisterna. Faz um projeto, uma cisterna na superfície, põe uma calha e com essa calha recolhe a água de chuva que serve para quê? Já pode servir para aguar as hortas, que vocês não têm horta aí como projeto escolar, não tem hoje um processo de horta escolar em várias escolas, o jardim pode ser aguado com essa água, o pátio pode ser lavado com essa água. E aí você vai estar o quê? Economizando a água potável, a água que passa por tratamento, né? Que é uma água mais cara. Então pensem nisso. Vejam quantas soluções nós temos. Eu fui um dia desse numa escola, fiquei muito, muito impressionada, inclusive estou usando esse sistema lá em casa, né, que eu vi lá na escola. A escola pegava toda aquela parte de suspiro do ar-condicionado, que desce gotinhas de água, elas colocavam um vaso embaixo. E em outros lugares, elas colocavam tambores para poder coletar essa água, né? Por quê? Porque ali tinha um trabalho, né, de gestão e reuso da água. Os nossos bebedouros, quantos de nós chegamos no bebedouro da escola e deixamos lá a torneira aberta? Você não faz isso não, né? Mas tem gente que faz. O banheiro da escola, a torneira, eu não vou consertar, isso é problema da direção, né? A secretaria não veio aqui consertar. Como? Você é cidadão, você tem um papel importante. Que custa, né? Fazer um pequeno reparo, ficar verificando se tem um vazamento, conversar com a diretora, falar com a PMC, ver o que eu posso fazer para melhorar o lugar que eu estou, né? Então a gente não precisa esperar pelo outro. Quando a gente não quer fazer, a gente até coloca a culpa no outro, né? Mas vocês não, a gente está se formando na educação ambiental para ser o quê? Cidadão crítico e sermos proativos. Jovens, nós precisamos de proatividade. Não esperem que alguém mande vocês fazerem. Pensem,
inovem, né? Então, vamos para o próximo slide? Então, esses aqui que eu trago para vocês são só alguns exemplos, né, de como essa questão de minimizar a falta e o desperdício da água no mundo está sendo tratado. Por exemplo, em Hong Kong já se utiliza a água do mar nas descargas. Por quê? Porque é uma água salina que não tem problema, né? A Alemanha utiliza água de chuva para irrigação e descarga. A Austrália usa controle eletrônico para evitar perdas de água. Todo o sistema de distribuição é monitorado. Assim como a gente monitora, por exemplo, aqui o gasoduto, né, que leva o nosso petróleo lá de Coari, né? Então a gente monitora para evitar que tenha vazão, que tenha desperdício. Do mesmo jeito se faz monitoramento eletrônico da água. Né? O Japão, ele desenvolveu tubos resistentes a desperdícios, justamente flexíveis para evitar quebrar. A Aruba dessaliniza a água, é isso que querem fazer, inclusive no Nordeste, né? Captar água do mar para fazer a dessalinização. E a gente tem, então, São Paulo, que está realizando agora a redução da pressão da água para evitar perdas, porque às vezes com a pressão muito forte há rompimento dos canos. E o semiárido brasileiro, né, que tem aí armazenamento de água da chuva com cisternas, porque lá de fato tem muita escassez. Mas a gente pode estar fazendo isso aqui, né? Vamos para o próximo slide. Aqui é um exemplo, né, de um trabalho, de um processo de reuso, aí é um esquema, vocês vão achar isso em inúmeras formas, né? Existem muitas coisas colocadas na internet, pessoas que fazem vários trabalhos de adaptação desses sistemas. Aí é um sistema interessante porque tanto é a questão da energia quanto a questão do desperdício da água, né? E como reutilizar isso para outros usos possíveis, né? Um pequeno tratamento pode até usar para banho também, tá bom? Então existe N possibilidades. Gente, procura que vocês vão encontrar muita coisa interessante. E eu tenho certeza que os jovens que me assistem também vão ter muitas ideias interessantes, né? A gente nem só coloca a cabeça para funcionar. Nosso estado, né, nós temos uma lei, né, que já dispõe sobre a utilização da água da chuva por meio da captação, né, para uso de postos de serviço de lava rápido, né? Então, o estado do Amazonas já tem uma lei que diz, olha, onde se faz o trabalho de lava-jato tem que se ter captação de água da chuva. E para isso tem, inclusive, alguns incentivos. Então, nós precisamos conhecer essa legislação. Né? A gente tem aí lugares que lavam carros, lugares que lavam motos, né? Então, muitas vezes o nosso vizinho, essa pessoa não está bem informada. Vamos informá-lo. Né? Você está na escola para você ser um agente de mudança da sua vida, da vida da sua família e da vida da sociedade que você está inserido. Então, leve essa informação. Transmita essa informação para que as pessoas possam melhor usar, né, o que tem disponível aí. A próxima. Então, gente, agora falando, né, dessa questão de saneamento básico, para nós entendermos, né, que nós não estamos sozinhos no mundo, né, 91% da população mundial não tem, 91% da população mundial tem acesso à água potável, né? 96% da população urbana tem acesso à água potável, contra 84% da população rural. Então, tem população rural que não tem acesso à água potável. E quando a gente fala água potável, gente, existe inclusive um sistema de controle. Né? Nós sabemos que a água ela foi privatizada, então a gente não tem mais estatais que cuidam do processo. E em alguns interiores, o tratamento da água foi muito municipalizado, então é o município que cuida, né? E faz, então, o controle da qualidade dessa água, né? Então, nós precisamos ser agentes de controle social, como estudantes, né? Como professores, para verificarmos como está esse processo, né? 40% da população mundial estarão vivendo em áreas com pouco acesso à água até 2050. Essa é uma previsão de um estudo feito pela ONU, né? Que está mostrando escassez em vários lugares. E é estimado que mais de 80% da água usada no mundo, né? E mais de 90% desses países em desenvolvimento não é coletada nem tratada. Então, olha a quantidade de rejeitos que são jogados no ambiente. Então, essa água que não passa por tratamento, ela é uma água que entra no ciclo com problema. Então, nós não podemos apontar o dedo para o outro. Né? Quando a gente aponta o dedo para o outro, tem 4 para a gente. Nós temos que pensar que nós somos responsáveis. Nós temos que pensar nesses problemas e mais do que pensar em problema, não adianta ficar só discutindo o problema, tem que agir, buscar soluções, né? A gente vê muitas vezes as crianças que vão captar água, né? Pega a água, pega o garrafão, quem já não viu, cheio daqueles carrinhos, né? Com garrafa PET. Aí vai até o poço artesiano, aí não lava a mão, não lava a garrafa, né? Aí pega uma água de boa qualidade e faz o quê?
manipula a água e contamina. O que adiantou? Pensa que está tomando uma água tratada, ela foi tratada, mas no manuseio você contaminou. Às vezes até paga, tem gente que compra o garrafão de água, mas ao colocar o garrafão de água no bebedouro, ele não faz higiene das mãos, ele não higieniza, né, o topo do garrafão. Então, olha, temos que parar para pensar antes de termos ações simples. Desde as primeiras séries do ensino fundamental, a gente ouve uma ladainha, né? Tem que lavar a mão ao ir ao banheiro, tem que lavar a mão ao ir a fazer a refeição, né? E às vezes a gente pensa que isso é um conteúdo livresco. Fecho o livro, acabou a aula de ciências, né? Eu não tenho que trazer isso para a minha vida. Tenho que trazer para a vida. Senão, para que serve a educação? Né? Se não é para transformar a tua vida. Então, gente, a próxima. Nós temos, né, 83,3% dos brasileiros atendidos com abastecimento de água tratada, enquanto nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso a esse serviço. É muita gente, né? 37% da água do Brasil é perdida. Quantas vezes nós estamos vendo as pessoas varrer calçada com água, lavar carro por horas e horas com água tratada, né? Então, nós precisamos repensar os nossos hábitos. A região sudeste já tem o maior índice, né, de atendimento total de água, claro, por conta da sua urbanização, né, bem diferente da região norte, onde nosso índice é o menor índice, 56,9%, principalmente por quê? Porque nós temos muitas áreas rurais de difícil acesso. E aí, lixo, né, o que fazer com os resíduos sólidos e como tratar a água em pequenos municípios é um desafio. Nós temos municípios que não têm capacidade econômica de ter um aterro sanitário. Hoje, alguns arranjos estão sendo colocados na gestão. Por exemplo, se faz alguns consórcios. E aí, 2, 3 municípios compartilham o mesmo aterro sanitário. Agora vai falar em Amazonas, que nós chamamos esses municípios enormes, né? Então, nós vamos ter que criar soluções para nós. Porque muitas vezes as soluções colocadas para outros estados brasileiros não nos atendem. Como fazer aterro sanitário em espaços rurais onde nós temos uma mudança na flutuação do nível da água? E que o nível da água percola pelo solo. E que durante 3, 4 meses nós ficamos inundados, com o solo inundado. Temos que pensar. Se pensarmos, seremos capazes de solucionar esses problemas. Mas se nós não nos apropriarmos significativamente desses conhecimentos e aplicá-los no nosso cotidiano, nós vamos continuar no status que nós estamos, tá certo? Contamos com vocês. A próxima. Então, nós temos aí uma divisão, né? Olha só, esse paísão tão grande, né? Aí olha a região norte. Tudo na região norte, né? São percentuais que nós precisamos pensar, né? Em termos de número de litros por habitante. Então, nós temos que ver que esse consumo não é igual no Brasil inteiro. Então, muitas vezes ficamos horas e horas e horas no banheiro. A próxima, por favor. Né? Olha com relação ao desperdício, né? Olha a quantidade de desperdício por região. E aquilo que a gente tem de abundância, a gente também tem de desperdício, né? Olha aí os percentuais, né? Nas cores aí no mapa. Então, nós precisamos pensar, né, nessa distribuição e que nós não estamos sozinhos. E que muitas vezes a água de uma região pode suprir outras regiões. A próxima, por favor. Coleta de esgoto. Esgoto é um problema sério para a água. Água e esgoto têm que ser trabalhados. Por isso, a coordenação coloca água e saneamento. Nós precisamos pensar que 50,3% da população tem acesso à coleta de esgoto. Então, muita gente não tem esse serviço. 40% das obras do PAC, né, do Programa de Aceleração, eram monitoradas por 6 anos e estão em situação inadequada. Tem um estudo, inclusive, para o estado do Amazonas, feito pelo Tribunal de Contas do Estado, mostrando como está o saneamento básico no interior. Então, nós precisamos conhecer esses documentos, precisamos conhecer as políticas públicas. Quantos de nós não gostamos, muitas vezes, de ler isso? Né? Vamos só para o Facebook, vamos só para o WhatsApp. Vamos olhar, o governo, o Estado está produzindo muita coisa e que às vezes a gente não se apropria, né? Então nós precisamos tomar conhecimento. A próxima. A nossa, né, região, ela tem um déficit muito grande de esgoto tratado. Esse é um desafio que nós vamos ter que vencer, né? Somente 16,42% é tratado. Isso é
uma meta que nós temos que buscar. E quem vai ajudar a fazer isso acontecer? O cidadão, através da pressão política, da organização social, né, para exigir esse serviço, mas ele também como um agente para fazer esse processo dentro do seu domicílio. Tem pessoas que têm condições de fazer, né, não estou falando nem dos bolsões de pobreza, áreas que são áreas de classe média e alta, que têm condições de fazer e não faz. Muitas vezes faz sistemas, né, para burlar esse processo. Então, nós precisamos pensar, né, quais são as ações que eu estou fazendo como um agente de transformação. A próxima. Em termos de volume, né, as capitais brasileiras lançam 1,2 bilhão por metro quadrado de esgoto na natureza. Esse é um dado de 2013. Quantos de vocês não veem os canos, né, jogados direto no rio, sem tratamento? A nossa população só aumenta. A concentração da população na cidade também aumenta. O adensamento populacional nas sedes dos municípios, né? Conversa com o teu avô, conversa com a tua tia mais velha. Como é que era a sede do município que você mora há 15 anos atrás? Como está hoje? Né? Todo lugar que a gente vai no Amazonas, temos lá áreas de favelização, áreas que são ocupadas por ocupações desordenadas, por populações que buscam muitas vezes a sede do município para buscar um modo de vida diferente. Se nós não começarmos a pensar o que vamos fazer nos próximos anos com esse processo, nós vamos ser vítimas de alagamentos, de doenças, de adoecimento, porque se nós temos o volume de chuva muito maior e o volume de água muito maior que o Sudeste, imagina o que vai acontecer conosco. Aquilo que a gente viu lá acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, com o volume de água que a gente tem, se a gente botar asfalto em tudo, cimento em tudo, já pensou? É bom parar para pensar. Vamos para o próximo. Então, a gente tem que pensar também, gente, que existe um fator que é poluição. E essa poluição é fruto do modo que nós, como sociedade, escolhemos desenvolver. A gente está muito focado em atividades econômicas, né, principalmente nos centros urbanos. A gente precisa de atividade econômica. Ninguém vive de fotossíntese, né? Ninguém vive de oxigênio, água, né, e sol. A gente precisa ter ganho econômico, mas também tem que pensar como que nós vamos processar para que o rejeito dessa produção econômica não se vire contra nós, né? Quantas embalagens, quando a gente vai comprar qualquer coisa, vem num saco plástico, que vem num outro pacote, né? Temos que pensar isso. Hoje já se discute, inclusive, as gôndolas nude, né? Que é um nome que está sendo usado para aqueles alimentos que ficam expostos na gôndola, não mais em embalagens, né? Então, esses movimentos que acontecem em vários países, que já estão sofrendo porque não tem mais lugar onde colocar o lixo, tem que fazer com que nós façamos uma reflexão, porque nós ainda podemos mudar o rumo da nossa história. Nós ainda podemos escolher que modelo de desenvolvimento queremos, porque esse Estado, né, e nosso próprio Brasil, mas vamos falar do Amazonas, ainda temos muito a fazer, mas podemos fazer de modo que nós não vamos sofrer os problemas que os nossos países desenvolvidos vizinhos sofrem ou nossos estados vizinhos sofrem. Pense nisso. A próxima. Então, gente, por conta disso, né, por conta desse processo que eu acabei de falar para vocês, nós tivemos que criar o Dia Mundial da Água, e por isso nós estamos aqui, né? Temos que pensar, é o dia 22 de março, né, que foi criado em 92, e isso foi na Conferência Internacional sobre a Água e Meio Ambiente, e isso está todo um processo de gestão e reflexão está na Declaração Universal dos Direitos da Água. E aí, todo o tempo tem que estar se fazendo pensar nisso, se criar um momento de reflexão, que é esse aqui, né? Ao longo do ano a gente para pensar um pouco mais induzidamente nesse tema que está no nosso cotidiano. Então, por isso, hoje nós estamos aqui, e eu agradeço mais uma vez o convite da Coordenadoria, né, de Educação Ambiental, de Thelma, né, do pessoal do Centro de Mídias, do Antônio, que aqui precedeu a minha fala, para dizer para vocês, se apropriem, aproveitem esse espaço de aprendizado diferenciado. Esse Centro de Mídias nos deixa, assim, extremamente orgulhosos. Vocês têm aulas de excelente qualidade, com material didático de primeira. Tem uma turminha aqui que é muito, muito engajada para fazer aulas. Então, eu me sinto muito honrada de estar nesse espaço, podendo conversar com pessoas nesse estado imenso, por meio dessa tecnologia. Então, eu parabenizo as pessoas desse centro, porque eles fazem a diferença. Joga a próxima, colega. Então, vamos falar de base legal, né? Então, a gente tem que pensar, somos cidadãos.
Temos direitos e temos deveres. Então, vamos falar de uma coisinha que muita gente não gosta de falar, né? Ai, não, lá vem legislação. Para que legislação? Para que legislação? Para ser cumprida. Por que as legislações não são cumpridas? Nós temos uma cultura de achar que a legislação foi feita para os políticos, né? Ou para os gestores. Não, a legislação é feita para o cidadão. Então, gente, como vocês são todos estudantes do ensino médio e professores, né, que trabalham nesse processo, nós precisamos nos apropriar das legislações, né? E aí nós temos um marco legal interessante no país, no nosso estado, para a gestão de recursos hídricos. E se nós conhecermos esse marco legal, nós podemos achar brechas para desenvolver projetos, captar recursos e fazer diferente aí no seu município. Informação faz a diferença, né? Ajude o Conselho de Meio Ambiente do seu município, ajude a Secretaria de Meio Ambiente do seu município, né? Colabore com o seu professor, discuta com os seus vereadores sobre projetos que possam melhorar a gestão da água, né? E vamos para a próxima. E diga a ele assim, olha, se nós fizermos isso, nós vamos estar o quê? Atendendo a Declaração Universal dos Direitos da Água, cujo objetivo é atingir todos os indivíduos, todos os povos e todas as nações, para que todos os seres humanos, tendo essa declaração constantemente presente no espírito, se esforce através de quê? Educação e ensino. Para quê? Para desenvolver o respeito aos direitos e obrigações nela anunciados. Gente, vejam bem, direitos e obrigações. Nós gostamos muito do direito, mas nós somos muito avessos às obrigações, né? Quantos de nós sabemos que muitas coisas que fazemos não são legais, mas mesmo assim fazemos, né? Como se aquilo fosse uma mão invisível. Não estão me olhando, né? Não, eu posso fazer sim isso, né? Vai lá, né, dentro da sala de aula. Não, menino, é o seguinte, deixa aí essa água. Ah, não vou lá fechar essa torneira, não. Vou já me levantar daqui mesmo para fechar a torneira. Vou nada. Tá pago, né? Ou então chegar lá, brincar, brincadeira, um puxa para um lado, puxa para o outro, lá quebra a torneira, né? Que é um investimento para ter água potável na escola, né? Que Manaus é quente. Então, toda vez que você for fazer uso da água, seja na sua casa, seja em ambientes públicos, seja na escola, pense bastante que você está usando um recurso que é de todos, porque a água é um bem público, essencial à vida, certo? Então, nós temos que ter respeito com a água, porque ela faz falta e ela é extremamente importante para o equilíbrio da vida, né? Até mesmo nas terapias, né? No útero da mãe a gente está dentro da água. Nas terapias, né, quando a gente está assim um pouco estressado, colocam aquelas músicas de chuva, né? De barulho de cachoeira. Quando a gente se sente carregado, a gente vai tomar vou tomar um banho de rio, vou tomar um banho de cachoeira para tirar as energias negativas, né? Então, quantos de nós daqui a pouco não vamos poder tomar banho de cachoeira? Olha, eu hoje assisti uma aula de uma aluna minha, né, de mestrado, e ela falava então da ponte da Bolívia, falava da cachoeira do Tarumã. Eu, quando criança, eu tenho 51 anos, tá, gente? Eu, quando criança, eu tomei banho nesses espaços. Agora, se eu entrar lá, eu saio cheia de curuba. Toda com urticária, porque não tem condições mais de usar esse manancial. Compreende? Então, nós precisamos ter respeito. A água é um símbolo fundamental para a sociedade humana, para o bem-estar humano. E quando nós falamos de Amazônia, nós falamos de água. Muita água, né? Vou pedir que coloque a imagem. Olha só que coisa linda, né? Então, na Amazônia, as águas, de fato, comandam a vida. Quantos de nós trabalhamos o nosso processo, né? Eu vou fazer isso quando for no tempo da cheia. Eu vou para as praias lá de Maués no tempo da seca, né? Eu vou tomar banho em Presidente Figueiredo no tempo da seca, que as cachoeiras estão todas de fora, né? Quantos de nós balizamos a nossa vida nessas estações das águas, né? Não, agora é tempo de chuva. É tempo de mais chuva, é tempo de menos chuva, né? Então, como que a água está presente? E aí eu peço, né? Chegando aqui aos minutos finais da nossa fala, que você que me ouve, reflita, né? Falamos hoje sobre vários aspectos desse processo, né? Esse material vai estar disponível para vocês. Agradeço mais uma vez o apoio da equipe que recebeu o material e coloca esse material à disposição de vocês. A essa equipe que trabalha aguerrida para que você aí no seu município tenha uma excelente aula
tenha conteúdo de qualidade, né? E para mim, mais uma vez, agradeço a honra de poder estar falando com vocês em cada município por meio do Centro de Mídias. Muito obrigada, né? Que nós possamos comemorar muitos Dias Mundiais da Água juntos, tá certo? Muito obrigada, Thelma, muito obrigada, Seduc, por essa oportunidade.